Boa noite a todos que nos escutam através do canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Vamos dar início a mais um Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Vou começar com uma mensagem extraída do livro de Lorival Lopes, Toques de Luz. Frequentemente desconsideramos a palavra, sua causa e significado, mas ela é uma intenção em ação e tem muito poder. O que dizemos, o universo, ou seja, Deus nos ouve. E como o universo é todo amor, ele se movimenta para concretizar o que expressamos. Assim, se nos afirmarmos felizes, a felicidade aumenta. E se nos julgamos infelizes, a infelicidade vem. Com a palavra, impulsionamos o universo e depois passamos pelas consequências. Diga que é feliz, force o íntimo, se preciso, e fale com convicção, sem temor, sem descrença. Não aceite que somente os outros sejam felizes, ou que eles tenham mais do que você razões para alegrias. Considere-se feliz. Felicidade igual à sua não há, pois ela nasce das suas conquistas, dos seus valores, dos seus esforços, da luz que você acende dentro de si. Afugente às ideias infelizes. Você se torna feliz ao pensar sinceramente na felicidade. Então, que nós tomemos para cada um de nós essa linda mensagem, né? Essa chamada de atenção, para que a gente sempre busque a felicidade, para que nos nossos corações apenas habite paz, amor e tranquilidade. Que assim seja. Vamos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 1. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vamos agora para os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 1. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Allan Kardec, meus irmãos, escreve, né, que o incrédulo ri desta parábola, né, justamente pela sua pueril e tola ingenuidade. Porém, mais uma vez, vemos Jesus usando de imagens fortes para marcar um ensinamento, né? Ele se inspirava nos usos e costumes de um povo cuja grande maioria não tinha condições de captar a ideia da vida espiritual, com suas consequências no viver de cada um de nós. E assim, ele pintava com cores fortes e exageradas suas parábolas,
justamente para impressionar a mente e o coração dos que o ouviu, a fim de que seus ensinamentos não se perdessem, permanecendo então para sempre, guardando o tesouro oculto de suas lições, permitindo também sua verdadeira interpretação aos que fossem amadurecendo para as verdades espirituais. Então, Jesus veio, meus irmãos, para toda a humanidade, trazer as leis morais divinas, sem as quais ninguém se tornará perfeito e feliz. E graças à sua maneira de ensinar, suas lições chegaram até nós, né? Que ainda estamos nos esforçando, através da razão e da sensibilidade, para melhor compreender os seus ensinamentos e vivenciá-los no nosso dia a dia. E esses ensinamentos também mostram-se cada vez com mais clareza, meus irmãos, à medida do desenvolvimento humano serem absolutamente necessários para acabar com os sofrimentos provocados justamente pela imperfeição moral do homem. Assim, nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus que pode estar no íntimo de um homem de bem ou em um lugar onde somente o bem orienta e dirige as ações dos seus habitantes a uma festa nupcial. Imagem capaz de penetrar nas mentes de todos os seus ouvintes daquela época. Os primeiros convidados são os judeus, povo escolhido por Deus, para receber em primeiro lugar o conhecimento das leis divinas, por estarem mais preparados espiritualmente que os demais. E os servos enviados pelo rei para convidar as pessoas para a festa seriam os profetas, né, que convidavam os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas que foram pouco ouvidos e muitos foram massacrados. As pessoas que desprezaram o convite, indo para a casa de campo ou para seus afazeres, significam os que se prendem aos valores materiais e desprezam as coisas espirituais. Bem sabemos que os judeus acreditavam que sua nação iria conquistar a supremacia sobre as demais, devido à promessa divina a Abraão de que a sua descendência possuiria toda a terra, conforme a gente vê lá em Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 17, né? Eles acreditavam em uma dominação material. Então, meus irmãos, de todos os povos da antiguidade, o único a manter a fé em Deus foram os hebreus, né? Assim, foi a ele que Deus transmitiu a sua lei através de Moisés, depois de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, né? Triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Todavia, meus irmãos, os judeus haviam negligenciado a lei moral, né? Valorizando a prática do culto exterior ao invés de buscar sua melhoria interior. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e também para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura, primeiros convidados ao banquete da fé universal. Eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. E foi assim, né, que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Então, Allan Kardec comenta também que seria injusto acusar o povo judeu por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e os segundos pela sua incredulidade. E diz que Jesus, a ele se referia ao mencionar os convidados que se recusaram a comparecer. E os que foram convidados nas ruas, bons e maus, referia-se Jesus à divulgação de seus ensinamentos a todos os outros povos. E que estes, aceitando, seriam admitidos à festa nupcial em lugar dos primeiros convidados. Mas o ensinamento não parou por aí. Jesus, na expulsão do que não estava vestido com a veste nupcial, deixa bem claro que não basta receber o convite, aceitar seus ensinamentos, considerar-se cristão, participar de atividades cristãs. É necessário ser cristão no sentir, no pensar, no agir, ou seja, purificar o coração, praticar a caridade, que é o amor em ação. Com nossas mentes asserenadas, a nossa vontade direcionada para o servir, busquemos conectarmos-nos com as egrégoras trabalhadoras
no bem em prol da humanidade. Sabemos dos desafios imensos que muitos irmãos nossos enfrentam no dia a dia e roguemos o amparo para todos, para que não desanimem e sigam confiantes, guiados pela fé que ilumina. Que energias de muito amor sejam direcionadas a todos os recantos do mundo, fluidificando as águas, suavizando as dores e levando esperança a todos. Que o Mestre Jesus, com sua imensa bondade e amor, abençoe, proteja e ilumine a cada um. Paz e bem.